e o experience está em tudo. Então, quem for trabalhar com experience vai ter que se colocar na situação de eu falo que é o grande amigo de todos, né? Que ele vai começar a pegar todas as informações que ele pode ali, começar a convergir, conversar com todo mundo e falar, poxa, como que a gente resolve isso aqui para o cliente? Como que a gente melhora tudo isso, né? O que a gente pode fazer? E aí o Success, suporte técnico, vai estar lá com inúmeras métricas, né? Análise ali, e um contato direto por vários canais, entendendo como está sendo ou não o sucesso. Eu sempre falo, gerar experiências positivas para gerar sucesso, né? Então, esse aí é um caminho muito bacana. Então, acho que aqui na Campana a gente consegue dar esse pano de fundo e também dar esses vários fluxos. Lembrando que o Experience ele está atrelado a duas outras coisas que são muito em alta no mercado, né? Que é o ESG, que é essa parte toda de governança social e ambiental, porque agora a gente começa a enxergar isso como oportunidade de criar novas experiências dentro das experiências que nós temos, né? E ele também vai estar trabalhando em algumas percepções de diversidade e inclusão, que é muito mais do que qualquer bandeira levantada, né? A gente tem que pensar que todos somos diferentes e diversos, né? Então, a grande oportunidade que a gente tem enquanto humano é que a gente é a espécie mais diversa que existe. E por isso a gente tem que começar a fazer tratamentos que tornem isso o mais comum possível e incluir isso nas nossas rotinas para que não seja mais necessário. E isso é parte de experiência, né? Como que a gente gera essa experiência de inclusão sem estar colocando coisas, pessoas e afins em caixas separadas, mas a gente quebrar as paredes da caixa e colocar todo mundo dentro desse mesmo ambiente. Então, são algumas oportunidades também para bater aquela coisinha do desafio, né? Instigar a turma, estimular a vir para essas áreas que são extremamente carentes. Talvez algumas das áreas que vão despontar no mercado cada vez mais no Brasil, porque a gente produz muito produto digital. Nós somos um dos países que mais produz digitalmente, né? A gente fica olhando para fora, outros países, etc., mas eles consomem muito da nossa mão de obra. A gente é um povo muito criativo, porque culturalmente somos o povo mais diverso. E se somos tão diversos, a oportunidade de gerar inúmeras experiências é muito maior. Então, eu acho que aí fica um convite, né? Eu que estive head de CSX, né? Fica aí meu convite para vocês adentrarem e aprofundarem um pouquinho aí nessas áreas. Acho que é isso, né, Antônio? Gente, olha só para você ver a amplitude que é experiência do usuário, né? Então, às vezes, por exemplo, quem está nos ouvindo aqui vai pensar, nossa, que complexo, mas vocês conseguiram explicar de uma forma bem didática, onde cada uma atua. E eu me recordei aqui, só para abrir um parênteses, eu recordo aqui que existe, você falou, olha, é uma área que tem que crescer muito, porque pela diversidade das pessoas, né? Temos vários profissionais altamente competentes, vocês são especialistas, estão comprovando isso aqui agora, mas os gestores, principalmente de empresa, eles têm que entender, né? Porque eu, por exemplo, quando algum cliente me procura, aí nós fazemos lá o profit para levar para ele, e ele pergunta e nós separamos o profit falando, olha, uma das áreas mais importantes que tem que pagar bem é quem cuida da experiência do usuário. Você fala, cara, mas por quê? Então, não está claro para eles ainda, né? Uma cultura que eles acham que, por exemplo, tem que pagar melhor tais áreas e não pagar melhor quem está cuidando ali do cliente, que está ouvindo o cliente, né? Que é o DNA da empresa. Eu acho que isso é muito importante. Até estava lembrando de outro caso aqui também, que o pessoal aí vai ser de uma forma bem didática mesmo, como eles vivem, que é o como a experiência do usuário ela está no serviço de hoje em dia, né? Que é compartilhado no serviço de hoje em dia, que nós podemos citar, por exemplo, as URAs de atendimento. Você estava falando de bot aí, né? De o atendimento de forma tecnológica, né? Aí até utilizando inteligência artificial, apesar das empresas falarem hoje que utilizam inteligência artificial nos atendimentos, a gente sabe que isso não acontece, porque se usasse, por exemplo, eu não precisaria ligar para falar que eu estou com um problema. Então, por exemplo, meu telefone deu problema aqui, minha internet deu problema aqui de casa. Eu não preciso ligar para avisar que ela deu problema. Se tivesse uma inteligência artificial, ela ia falar, olha, o Éder lá da casa XPTO teve um problema. Então, eu já receberia um SMS falando, Éder, já estamos cientes do seu problema, vamos agir. Mas aí eu te pergunto, né, o Ibrael e a Ellen também, eu acho que
podem nos ajudar muito em relação a isso. O Ibrael, ele tem uma comunidade de inteligência artificial em Uberlândia que nós conversamos muito, né, Ibra, que como que nós fazemos as pessoas se conectarem mais, né? Como fazer as pessoas se engajarem mais, como levar o conteúdo para aquelas pessoas. Isso é um grande desafio que eu acho que a maioria das comunidades tem. Se você quiser falar um pouco, Ibra, e Ellen também, da sua experiência, a Ellen trabalha com jogos, então, cara, se falar em experiência de usuário, você está falando de gamers, né? Então, acho que vocês O Ibra podem pode falar primeiro. podem dar a visão aí da vivência de vocês, né? Da experiência. Eu gosto de ter o 0800 aqui, que é o call center, mas vocês podem dar uma experiência de vocês também. Minha visão lá, assim, dentro da comunidade, que, igual o Cleiton falou, né, tem uma diversidade muito grande de pessoas ali, cada um com sua vivência. E, e as pessoas querem usar IA, elas, né, principalmente no atendimento, né, uma das coisas que mais tem é essa vontade de implementar para facilitar a interação com o cliente, agilizar a interação, mas ao mesmo tempo não se tem isso bem claro, né? Porque as duas pessoas precisam ter um objetivo em comum. Então, o cliente ele tem um objetivo na hora que ele está sendo atendido, mas isso não fica tão claro assim. Então, às vezes, pode ser que a IA resolva até certo ponto, né? E igual o Eder falou, ela pode identificar certos aspectos que podem ser automatizados, mas quais deles seriam, né? Então, isso é uma dúvida que as pessoas têm antes de tentar implementar isso. Ou seja, assim, qual bot eu vou usar? Não, mas o que o bot faz? E ela não sabe, né, direito. Quem sabe é o cara que programou. Então, ela fica meio na dúvida ali. Eu acho que o Clayton, né? Cartanoli falou muito bem sobre isso, que não é só o profissional de experiência de usuário trabalhando sozinho, é um guarda-chuva. Então, assim, são várias profissões, várias competências unidas em uma só questão, em um só caminho. Então, nós trabalhamos muito eu já trabalhei em multinacional, eu sei que a responsabilidade de se fazer, né, um projeto legal. Primeiro, você tem que conversar entre as áreas. Então, não é só uma área específica que vai delimitar o sucesso ou não de um projeto. Eu já fiz a gestão de uma empresa, né, representando uma multinacional, e nós contratamos, só para dar um exemplo aqui, nós contratamos uma outra empresa para fazer um portal de comunicação com o cliente. E tudo ok, fizeram o portal, área de tecnologia super boa, só que quando eu fui validar, entrou a homologação, eu fui validar um dia, né? E de repente eu fui olhar o background lá do papel, do plano de fundo, da imagem, e eles colocaram a imagem de um concorrente. Concorrente da nossa empresa, da nossa multinacional. Quem me conhece pelo LinkedIn sabe qual multinacional eu trabalhei. Então, você já imaginou o problema que daria isso? Então eles colocaram um portal legal, iria fazer uma comunicação com os milhões de clientes e lá tava. Eles procuraram no Google, deve que deram um Google Meet lá na internet, pegaram um plano de fundo e simplesmente colocaram na plataforma do concorrente. Então, assim, inadmissível. Eu chamei todo mundo na hora e falei, pô, vocês estão de brincadeira comigo, né? Quem não validou isso aí? Só que não tinha pessoa. Foi o programador, não passou por ninguém, simplesmente ele enviou para validação. Sem falar com quem? Com uma pessoa experiente que, por exemplo, se fosse uma pessoa experiente, né, na experiência do cliente, simplesmente ele ia. Uma das primeiras coisas que ele ia olhar. Então, olha o risco que é isso, né? O risco que é você não ter a empresa se comunicando. Então, o desenvolvedor falar assim, cara, eu vou soltar uma plataforma, dá uma olhada para ver se está ok. E, em primeiro lugar, né, antes de tudo, não utilizar, que é a regra básica, não usar imagens do Google, né, gente? Que são imagens que não podem ser usadas, não é brincadeira a internet, ainda mais uma empresa bilionária. Já não falando de milhões, estamos falando de bilhões. Então, isso não acontece só em empresas pequenas, acontece em empresas grandes. E acontece mais do que vocês imaginam, pessoal. Mais do que vocês imaginam. Era só um parênteses aqui para falar com a experiência própria que eu já vivi, que é impossível, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com jogos, eu fui diretamente para a parte de atendimento. Então, eu estava ali, né,
na zona de guerra, e aí tinha a empresa que eu trabalhava, tinha os clientes, e eu tava bem aqui no meio. Eu que levava a pedrada, as bombas, os tiros, era tudo em cima de mim. E eu não tinha experiência nenhuma com CS, não entendia nada. Eu levei um tempo, né, para adquirir essa maturidade. Foram alguns cursos que eu fiz, foi vendo vídeo no YouTube, foi conversando com pessoas que eram dessa área. E eu acho que, assim, o que eu mais adquiri de tudo isso, da minha experiência com CS, foi ter empatia pelas pessoas. Eu acho que a empatia foi um grande valor, assim, que eu obtive, né? Porque ver pessoas diferentes, lidar com pessoas diferentes, foi muito importante para mim. E eu acho que eu levo isso até hoje na programação, com tudo, porque até na programação você tem que desenvolver também, pensando no seu cliente. Então, acho que todo mundo deveria, assim, saber um pouquinho, né, de como trabalhar com gente, como é a experiência do cliente. E essa foi a minha visão de tudo. Eu adquiri muita empatia.